pastor Marcelo Cordoville. Nós vamos para mais uma aula hoje, a nossa terceira aula sobre a segunda vinda de Cristo, tá bom? É interessante que quando nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo, nós temos certeza que existe cristãos fiéis e que tem uma certa ansiedade com a segunda vinda de Cristo, tá bom? Quem ama a palavra de Deus tem a certeza de que Cristo virá uma segunda vez. Como diz o escritor aqui de Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 28, que diz assim: aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação, tá bom? Há inúmeras profecias sobre esse acontecimento, a segunda vinda, dentro das Escrituras, inclusive no Antigo Testamento. É bem verdade que naquele tempo os israelitas, eles não entenderam que seria necessário o Messias vir ao mundo por duas vezes, tá bom? De acordo com o pastor Antônio Gilberto, uma grande personalidade, um dos escritores, né, da casa publicadora CPAD, ele vai dizer o seguinte, está até transcrito em Hebreus capítulo 1, versículo de número 6. Ele vai declarar que o povo de Israel conheceu apenas os rudimentos da revelação divina, tá bom? Isto conheceu apenas a cartilha de Deus. Nós, porém, a Igreja de Deus, nós conhecemos o livro por completo, tá bom? Isto a revelação divina completa, tá bom? Que desculpa, então, nós teremos diante de Deus agora, tá? Hoje nós podemos compreender as verdades que nenhum profeta antigo conseguiu assimilar na sua época, tá bom? A respeito da segunda vinda de Cristo, a gente precisa aqui compreender muito bem que Cristo, na sua primeira vinda, ele nos resgatou do domínio do pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 6, versículo de número 14, vai nos fazer compreender muito bem isso, tá bom? Ele ressuscitou na sua primeira vinda para a nossa justificação. O apóstolo Paulo também vai trabalhar isso em Romanos, capítulo 4, versículo 25, tá bom? E ele foi o fundador da igreja. É aquilo que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de número 18, tá bom? Em Atos, capítulo 7, versículo 11, todos nós sabemos disso, que ele vai ascender ao céu. Tudo isso na sua primeira vinda. Por que nós sabemos dessas coisas? Porque nós temos a revelação completa da palavra de Deus, tá bom, queridos? Olha só que bacana também sobre a segunda vinda. Nós entendemos, por causa da Bíblia Sagrada, da revelação completa, que um dia Jesus ele voltará para arrebatar os salvos nas nuvens. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, vai trabalhar muito bem isso, tá bom? Depois de 7 anos, ele virá à terra para instaurar o milênio, tá bom? João, em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, no versículo 15 do mesmo capítulo, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 6, ele vai nos deixar bem claro essa vinda de Cristo para instaurar o milênio na terra. E nós consideramos essa parte da escatologia bíblica, essa parte futurística da segunda vinda de Cristo, tá bom? É irrelevante, né? Mas os israelitas, eles não conseguiam ter essa visão
tá bom? Esse desdobramento profético, esse desdobramento futurístico, porque infelizmente eles só tinham o Antigo Testamento. Hoje nós temos a revelação completa. Nós encontramos aqui em 2 terços do Antigo Testamento o porquê da visão do povo de Israel, dos profetas antigos, de que a vinda do Senhor seria somente em uma fase, tá bom? Olha só os 2 textos polêmicos que eu vou trazer aqui e nós vamos fazer a exegese, a hermenêutica bíblica, tá bom? Desses 2 textos. O primeiro texto que eu quero ler aqui com vocês é o texto de Isaías, capítulo 61, versículo de 1 e 2. Esse texto aqui, ele vai nos dar a impressão de um único advento messiânico. Só que nós vamos trabalhar ele aqui hermeneuticamente, tá bom? Olha só o que diz aqui o texto. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Olha só que interessante aqui, que quando, porém, depois de ler essa passagem, até o ponto que se menciona o ano aceitável do Senhor, Jesus vai fechar o livro e vai concluir em Lucas capítulo 4, versículo 17 ao 21, ele vai fechar a Bíblia, vai fechar o livro, vai fechar, tá bom? O escrito de Isaías que ele estava lendo, pergaminho, e ele vai autodeclarar: hoje se cumpriu as escrituras que acabei de ouvir. Por que será que ele não deu continuidade à leitura? Você já parou para pensar nisso? Porque o dia da vingança se refere-se à segunda vinda do Messias, quando ele vai voltar com a igreja. Então, o texto aqui de Isaías, ele fica mais claro quando a profecia se cumpre no próprio Jesus. Ele vai próprio declarar, o próprio Jesus vai utilizar esse texto, vai parar no ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, 17 ao 21 deixa isso bem claro, tá bom? E a parte da vingança fica para a segunda vinda, quando ele voltará para reger, segundo o Apocalipse, ele vai reger as nações com varas de ferro, tá bom? Um segundo texto aqui do Antigo Testamento se encontra em Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10. E este profeta, ele também vai falar das 2 fases da vinda do Messias como se fosse uma. Vamos fazer uma análise hermenêutica aqui desse texto? Tá bom? Vamos lá. Zacarias capítulo 9, versículo 9 e 10. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado em jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. Versículo 9, vamos para o 10. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar ao outro mar, desde o rio até a extremidade da terra. Esse aqui é o texto do versículo de número 10. Olha só que interessante aqui. O versículo 9 cumpriu-se quando Jesus andou na terra. É bem claro isso daí. Em Mateus capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 11, vai contar a trajetória do nosso Cristo aqui nessa terra, tá bom? Mas o versículo 10 faz parte do segundo advento, tá bom? Para você ter uma ideia da mentalidade
dos profetas antigos, que eles tinham essa mentalidade aqui de que essas duas fases seriam uma, que o próprio João Batista, tá bom? O homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, Lucas capítulo 1, versículo 15, nos deixa isso bem claro. Ele vai testificar do Senhor com uma convicção abrilhantadora. Ele vai testificar de Jesus de uma forma linda e poderosa, tá bom? João capítulo 1, do 19 ao 31, João capítulo 3, do 38, você vai ver a força dessa convicção e como ele vai testemunhar de Cristo com uma convicção muito forte, muito clara. Mas se você parar para pensar, em Mateus 11, do versículo 1 ao versículo 2, ele vai estar preso, vai reunir os seus discípulos e os seus discípulos vão procurar Jesus para perguntar se ele era verdadeiramente o Messias, para ver se ele era verdadeiramente o Cristo, tá bom? O último representante dos profetas do Antigo Testamento é João Batista. Você vai ver isso em Mateus 11, 13. Ele é o autêntico último representante dos profetas antigos. E a gente vai observar aqui que ele tinha essa mentalidade de que a vinda de Cristo à Terra seria num único acontecimento. Daí a expectativa de que o Messias, ele estabeleceria naquele tempo da sua primeira vinda o seu reino aqui na Terra, tá bom? Portanto, a nossa compreensão hoje é bem mais abrangente do que todos os crentes, do que todos os profetas, tá bom? Verotestamentário, do Antigo Testamento. Então, hoje, nós podemos distinguir esses dois momentos da vida de Cristo, tá bom? Primeiro, ele vai vir arrebatar a sua igreja nos ares, tá bom? Junto com a sua noiva. O apóstolo Paulo deixa isso também bem claro, ele só não usa 1 Tessalonicenses, mas ele vai usar também 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 2, e fica-se bem claro também que ele vai voltar à terra, agora sim, numa segunda vinda, que é a aula que nós estamos tratando aqui, em glória, e com a sua esposa. Isso fica bem claro em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 7, tá bom? Eu quero ficar por aqui com essa aula. Você que tem as suas dúvidas, quer deixar o seu comentário, fique à vontade, tá bom? A nossa próxima aula eu vou estar falando sobre os sinais indicadores do arrebatamento. Pastor, mas eu tenho outro tipo de teoria, eu já ouvi falar sobre outros tipos de teoria. Nós temos várias teorias, tá bom? Várias. Uma delas é o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, o pós-tribulacionismo, e em outras aulas posteriores nós vamos estar trabalhando essas teorias, nós vamos estar tirando dúvidas sobre essas teorias, nós vamos estar trabalhando também a teoria dos amilenistas, dos pós-amilenistas e dos pré-amilenistas, tá bom? Tudo ao seu tempo. Nós estamos estudando hoje sobre a segunda vinda de Cristo e eu espero ter tirado as suas dúvidas. Se eu não tirei, você pode deixar aqui o seu comentário, que para mim vai ser um prazer, tá bom? Estar tirando a tua dúvida e comentando, e se você quiser acrescentar aqui também, acrescente. Até a próxima aula e Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.